colheita da maçã começa em Santa Catarina. O estado quer continuar no primeiro lugar da colheita do fruto e você vai ver também. Conselho Nacional de Justiça faz recomendações para crianças que são retiradas do vínculo familiar. Texto final do Plano Nacional de Educação segue para ser votado e você conhece como ele funciona? Criciúma abre oportunidade para microempreendedores individuais conquistarem empréstimos. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora aqui no Informe Região. Tarde, 16 minutos, chegando nessa segunda-feira, dia 26 de fevereiro de 2024, com mais uma edição para você do Informe Região. Hoje, diversos alunos das universidades do Sul, Extremo Sul, de todo o estado, voltaram às aulas. Então, com isso também, o programa do governo do estado, Universidade Gratuita, está a todo vapor. Os estudantes que pretendem aderir a esse processo, tem que ter 5 anos de moradia em Santa Catarina e alguns outros pré-requisitos básicos que querem essas bolsas, têm até o próximo dia 10 de março para estarem efetuando a entrega da documentação. Basta ir no setor de bolsas, enfim, da universidade que você estuda para saber um pouco mais sobre essas informações. O programa Universidade Gratuita, ele contempla diversas faixas salariais, ele é mais flexível, portanto, a expectativa é que realmente mais pessoas sentem no banco das universidades aqui no estado e conquistem o seu tão sonhado diploma. Ele é mais democrático, enfim, mas você também, claro, tem a contrapartida, tem 20 horas mensais que você tem que pagar de alguma forma para o governo, prestando alguma situação de serviço. Mas se durante o curso você não conseguir pagar essas aulas, elas são acumuladas e você tem até 2 anos após a sua formação para retribuir esse benefício que o estado te passou para voltar para ele. Então, portanto, são várias condições que você pode procurar o polo da sua universidade e tentar garantir esse acesso à faculdade. O primeiro quesito, pré-requisito é que você esteja matriculado e já entrando aí num curso, numa graduação. Esse é o primeiro de todos os requisitos básicos para conseguir essa bolsa. Se você já está matriculado, mesmo em fases avançadas ou iniciando agora, você tem o direito a requerer essa bolsa gratuita aí que vale para todo o estado, para todas as universidades que estão inscritas e regularizadas pela CAF. Então é muito fácil aderir. Vá atrás, é uma oportunidade única, talvez, aí de você conquistar o seu diploma. Lembrando, conseguir uma vez, ela vai até o final do curso, então agilize-se. O Conselho Nacional de Justiça está recomendando uma série de ações para fazer com que as crianças não percam o vínculo familiar, enquanto não há soluções de problemas relacionados com a sua retirada dos lares efetivos. A força-tarefa, liderada pelo Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, reuniu diversas instituições, como ministérios e colegiados de assistência social. O grupo elaborou uma recomendação conjunta, publicada na edição de hoje do Diário Oficial da União, com objetivos e recomendações para que seja garantido a crianças e adolescentes o direito à convivência familiar, mesmo durante medida protetiva de acolhimento. Na prática, a intenção é que os menores de 18 anos, afastados da família de origem por qualquer motivo, possam esperar por uma solução em ambiente familiar, através de alternativas, como a adoção temporária, por exemplo. Essa forma de acolhimento seria prioritária em relação à permanência em instituições. A orientação apresentada no texto é para que União, estados, municípios, Poder Judiciário e Ministério Público trabalhem em colaboração com a sociedade civil para atingir objetivos como a implementação e ampliação dos serviços de família acolhedora no Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. A meta é que o acolhimento familiar atenda 25% da demanda do país até 2027. Para isso, são elencadas estratégias como direcionar recursos para financiar a ampliação de serviços, estruturação, oferta e qualificação dos envolvidos nessa transição, além da implantação
implantação de um plano individual de atendimento para as famílias. E atenção, a partir do próximo dia 1º de maio, as folhas tradicionais de blocos de notas dos agricultores não serão mais aceitas. É uma decisão válida para todo o território nacional. O município de Forquilinha, através da Casa do Agricultor, vem trabalhando nas orientações dos produtores rurais para emissão de notas fiscais eletrônicas. O atendimento ao produtor é realizado na própria Casa do Agricultor, que fica localizado na rodovia Antônio Valmor Canela, número 951, no bairro Santana, com um horário de funcionamento das 8 da manhã e 5 da tarde. E se você precisar tirar alguma dúvida, o telefone de lá é o 3443-4128 ou o WhatsApp 99680-7031, 99680-7031. Lembrando que essa decisão é válida para todo o território nacional. A partir do dia 1º de março vai ter que ser feito essa emissão de nota fiscal online. Então, se você é agricultor, tem familiares agricultores, tem dúvida de todo esse processo, é bom procurar aí ou o sindicato rural da sua cidade ou algum contador, alguém que consiga te transferir essas informações. O processo é rápido, é simples, mas tem gente que tem um pouquinho mais de dificuldade com a tecnologia. É bom pegar porque depois, na hora de fazer aí as contas e principalmente na aposentadoria, aquele bloco de nota não vai mais contar, vai ser a nota fiscal eletrônica. Depois pode pesar lá na frente, então é bom ter tudo bem organizado. Procure aí quem te ajude em Forquilinha, o sindicato está prestando essa consultoria. E de acordo com o IBGE, 8 de cada 10 pessoas que vivem no Brasil moram em casas, mas muitas delas vivem ainda sem condições mínimas de saneamento básico. Em 2022, o Brasil tinha 49 milhões de pessoas vivendo em lares sem descarte adequado de esgoto, ou seja, 24% da população total do país. Agora, quando se trata dos cidadãos pretos ou pardos, 68,6% deles viviam nessas condições no ano analisado pelo IBGE. Mas o que é descarte adequado? É quando o esgoto é encaminhado para as redes públicas de coleta e para fossas sépticas ou com filtro. Pelo censo 2022, a população brasileira se divide assim: 45,3% são pardos, os brancos são 43,5%, os pretos pouco mais de 10%, indígenas 0,8% e amarelos 0,4%. E entre todos os grupos, os pardos são os mais prejudicados com o esgoto inadequado, já que 58% deles vivem em locais onde o descarte acontece direto em rios, no mar e até em fossa rudimentar ou buraco. E segundo o IBGE, ainda há 1.200.000 brasileiros que nem isso têm. Vivem em casa sem nenhum cômodo com vaso sanitário ou buraco. O banheiro é a céu aberto. A falta de um abastecimento adequado de água também atingia boa parcela da população em 2022, pouco mais de 6 milhões de brasileiros. E desse total, mais uma vez, pretos e pardos são maioria, 72%. É considerado abastecimento inadequado de água quando vem de carro-pipa, rios, açudes, córregos, igarapés ou água de chuva armazenada. Agora sobre coleta de lixo, o percentual de pessoas morando onde há coleta de lixo subiu de 85% para 91% de 2010 para 2022, ano em que a maior parte da população sem coleta se concentrava na região norte. A seguir, você sabe para que serve o Plano da Educação? Não existe alegria maior para Deus do que quando nós estamos andando na verdade, na obediência. Não tem alegria maior. Você quer alegrar a Deus? Eu quero. É só você andar na verdade dele, não na sua verdade, na verdade de Deus. Porque há caminhos que para o homem parece bom, mas o final deles acabam se tornando caminhos de morte. Ande na verdade, meu irmão. Ande na verdade, obedeça a verdade. O diabo nunca terá poder contra a tua vida, porque ninguém pode contra a verdade.
Quando você está andando na verdade, você desbanca Satanás, você quebra a força do diabo. Deus justifica você. Você não precisa fazer força. A unção da obediência está na tua vida. E aí o poder de Deus vem, aplaca a fúria, a ira do inimigo e exalta você e abençoa. Querido, a melhor coisa que a Bíblia está dizendo aqui é andar na verdade. Um homem que vigia, um homem que ora, um homem guerreiro. Meu irmão, imagina o teu filho ver isso em você. Nós nos tornamos a referência dos nossos filhos. Aí o filho vê o pai andando na verdade e aí tem uma bênção, né? A Bíblia diz que a geração do justo, a descendência do justo será abençoada na face da terra. Nós somos União Brasil, um partido compromissado com Santa Catarina e com você. Compromissado com a educação de qualidade, preparando nossos jovens para as novas tecnologias. Compromissado com as nossas famílias, com você que trabalha e empreende. Compromissado com saúde de qualidade e o bem-estar dos catarinenses. Os 3 governadores mais bem avaliados do país são do União Brasil, o que prova o nosso compromisso com a seriedade e com o trabalho. Venha conosco, Felícia União Brasil. A palavra de Deus nos dá essa condição da gente dar para as pessoas uma palavra de ânimo, uma palavra de exortação, uma palavra de consolação. Então, quando nós estamos bem com Deus, até os nossos amigos passam a ficar bem conosco. E a Bíblia diz que Deus faz que até os nossos inimigos tenham paz com a gente, porque eles veem que nós mudamos completamente e isso vai transformar as coisas. No Sala de Entrevistas dessa semana, nós vamos falar sobre a criação dos filhos, que virou até livro, isso mesmo. O jornalista, escritor e mestre em comunicação Paulo Scarduelli escreveu um livro falando das aventuras de ser pai solo de 3 crianças. É nesta terça-feira, a partir das 3h10 da tarde. Eu espero você! E olha só, o Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas, o GAECO, do Ministério Público de Santa Catarina, deflagrou a Operação Publicanos na manhã desta segunda-feira, no sul do estado. A operação apura a prática de crimes tributários, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica, entre outros. A investigação, conduzida pela 6ª Promotoria de Justiça da Comarca de Criciúma, envolve a atuação de empresários que utilizam empresas laranjas em nome de terceiros. Essas empresas realizariam serviços e não recolheriam os impostos devidos, além de não possuírem estrutura ou patrimônio para possíveis ressarcimentos. Ao todo, estão sendo cumpridos 11 mandados de busca e apreensão e 6 mandados de prisão temporária nas cidades de Criciúma, Balneário Rincão, Uruçanga e Uruçanga. As ordens judiciais foram expedidas pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Criciúma. Estima-se que os valores sonegados sejam superiores a 10 milhões de reais. O texto final do Plano Nacional de Educação está prestes a ser votado. E você conhece como ele funciona? A Maria Clara Leite vai trazer as informações para que você entenda melhor o quanto ele é importante na vida do seu filho estudante. Plano Nacional de Educação. Você sabe o que é isso? Não. Nunca ouviu falar? Não tenho conhecimento nenhum. Conhecido como PNE, o plano determina as diretrizes e estratégias para a política educacional do país por um prazo de 10 anos. Em 2025, um novo documento passa a estabelecer as principais metas da educação no Brasil até 2035. Por isso, ao longo de 2024, o texto aprovado na última Conferência Nacional de Educação, realizada no mês de janeiro, torna-se projeto de lei e passa por votação na Câmara dos Deputados e Senado Federal até chegar à sanção presidencial no final desse ano.
Mas o conteúdo do documento ainda é pouco conhecido. A divulgação é bem precária, né? Que a população não sabe de uma coisa tão fundamental, que é a educação do país, né? A deputada federal Franciane Bayer, membro da Comissão de Educação na Câmara, afirma que nem mesmo os parlamentares tomaram o conhecimento devido sobre o tema. O que aconteceu é que a Conferência Nacional de Educação, ela se deu de uma forma muito rápida e extraordinária. Então, impediu com que a maioria da população pudesse acompanhar e participar, né? O texto do novo Plano Nacional de Educação mantém algumas metas do antigo PNE, como a universalização da pré-escola a partir dos 4 anos de idade, a ampliação das matrículas do ensino profissionalizante, a implementação do ensino integral em 50% das escolas e o investimento de 10% do produto interno bruto na educação. Por outro lado, o documento prevê o fim do novo ensino médio, a desmilitarização das escolas e também proíbe o ensino domiciliar, o chamado homeschooling. Então, esse documento ele traz ataques contra escolas militares, ele traz ataques contra escolas privadas particulares, principalmente as confessionais, querendo interferir nas escolas confessionais. Ele é contra o homeschooling, né, a educação domiciliar. Ele traz apontamentos para impedir a participação dos pais na educação escolar dos filhos, que nos chama muita atenção, né, porque a gente sempre trabalha o chamamento dos pais para perto da educação, para perto dos filhos. E esse documento quer afastar cada vez mais o convívio familiar junto do ambiente escolar. É um documento que está cheio de ideologia, cheio de doutrinação ideológica, política partidária, e está esquecendo do fundamental, que é a educação mesmo, né? A deputada do Republicanos do Rio Grande do Sul explica as razões que, para ela, indicam que o novo PNE teria a intenção de doutrinar. A gente pode ressaltar vários trechos do documento que traz palavras pejorativas quando se trata outro grupo. Então, a gente traz um plano que exclui alguns grupos, né? Segrega, na verdade, a sociedade em grupos e coloca isso dentro do plano de educação, um ataque a outro, sem o respeito ao todo e sem o conhecimento principal, como eu digo, que é o técnico. A gente não está falando aqui em preconceito ou em julgamento de cada indivíduo, mas a gente não pode usar um plano de educação para impor coisas para as crianças. E outra preocupação também é sobre cada faixa etária, que conteúdo que ela recebe. Porque a questão, por exemplo, de sexualidade, se ela for trabalhada nos anos iniciais, ela tem que ter muito cuidado e saber como se fala com essas crianças. E aí a gente tem materiais sendo publicados, muitas vezes, por causa do plano de educação e para abarcar essa temática, com conteúdos que não são para crianças sendo usados na sala de aula com pequenos. Esta educadora enumera o que realmente deveria ser melhorado, na opinião dela, para que o Brasil possa subir nos rankings internacionais de educação, onde há anos ocupa as últimas posições. O que a gente precisa é olhar para fora e colocar os nossos alunos com um olhar muito mais atento a essa internacionalização. Pensamento crítico é importante, então esse é um assunto que tem que estar na pauta da formação de todos os estudantes, a questão da criatividade, mais do que o conteúdo em si. A tecnologia hoje a gente percebe com a questão da inteligência artificial que precisamos olhar para a metodologia que nós estamos usando em sala de aula, a forma como nós estamos criando e estamos desenvolvendo os nossos estudantes aqui na formação. São sugestões para o desenvolvimento educacional que, para a deputada, deveriam estar em destaque no novo Plano Nacional de Educação. Eu sou membro da Comissão de Educação, então assim que o plano chegar, deve ser criado um grupo de trabalho, nós devemos fazer audiência pública sobre o plano, fazer debate sobre o plano, e queremos trabalhar, primeiro, para minimizar os impactos, então é retirar alguns pontos desse plano, né? Mas ainda estou trabalhando pela não aprovação do plano de educação. É importante ficar atento e ter consciência de tudo que pode mudar na vida do estudante aí da sua casa. Essa semana promete ser de muita umidade. Chuva na região também. Confira agora a previsão do tempo.
Terça-feira, o dia amanhece com 20 graus, chegando aos 30. Dia de sol e aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. Quarta-feira, o dia amanhece com 21 graus, chegando aos 31. Sol entre muitas nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. Quinta-feira, o dia amanhece com 20 graus, chegando aos 30. O sol aparece aos poucos, além de muitas nuvens pela manhã. Existe a possibilidade de pancadas de chuva a qualquer momento. Sexta-feira, o dia amanhece com 19 graus, chegando aos 31. A previsão indica sol com muitas nuvens pela manhã. Também a possibilidade de pancadas de chuva no fim do dia. A seguir, Santa Catarina abre a colheita da maçã. Deus ele tem perdoado a gente pela misericórdia. Deus tem perdoado, Deus tem sido longânimo conosco. Agora, se a gente acertar o caminho, a gente vai entrar na bênção antes daquilo que a gente possa imaginar. O que nos atrapalha é a desobediência. O maior pecado de Israel foi a murmuração. O povo murmurava demais, reclamava demais, e aquilo entristecia muito Deus, porque Deus amava e ama Israel e nunca deixou faltar nada, irmão. Quando faltava carne, Deus mandava carne, faltava pão, Deus mandava, faltava água, Deus mandava, e o povo não parava de reclamar, não parava. Então, o que a gente percebe? Está faltando mais gratidão, está faltando adoração. Está faltando dizer, Deus, tudo que eu tenho, obrigado, Senhor. Diga amém, irmãos. Obrigado pelo trabalho, obrigado pela saúde, obrigado pela minha família, obrigado, Senhor. E se o Senhor tem um plano, um projeto de aumentar isso aqui, de abençoar, fique à vontade, tenha liberdade de me usar para cumprir o teu plano na minha vida. Mas não reclame, não murmure, pessoal. A murmuração se trata da ingratidão. Uma pessoa que está descontente com a vida. Não, eu estava pregando hoje aqui às 6h30 no programa, irmão, sobre pessoas que estão no presídio. Tem pessoa que está no presídio lá, daria tudo para estar aqui, ou para ter o que a gente tem, mas está lá pagando por um erro, mas está lá. Daria pessoa que estão na UTI, nos hospitais agora, que daria tudo para ter o que você tem, para estar onde você está, mas a gente não reconhece. Então reconheça a graça de Deus, agradece a Deus por aquilo que Ele tem te abençoado. E olha, o que a Bíblia diz em Mateus 25:21, que eu sempre falo aqui para vocês? Seja fiel no pouco, no muito Deus nos colou. Isso aqui é uma regra que eu carrego para a minha vida, tá? Isso aqui é lei do retorno, não tem como mudar isso aqui. Quando nós somos fiéis no pouco, Deus, Ele acrescenta, Ele multiplica, Ele dá graça, Ele nos abençoa. Nós somos União Brasil, um partido compromissado com as famílias catarinenses e o seu direito de criar seus filhos dentro das nossas tradições. Compromissado com a segurança pública e com políticas que garantam a você a liberdade de trabalhar e empreender, com otimismo e determinação. Os 3 governadores mais bem avaliados do país são do União Brasil, o que prova o nosso compromisso com a seriedade e o trabalho. Venha conosco, Felícia União Brasil! No Sala de Entrevistas dessa semana, nós vamos falar sobre a criação dos filhos, que virou até livro, isso mesmo. O jornalista, escritor e mestre em comunicação Paulo Scarduelli escreveu um livro falando das aventuras de ser pai solo de 3 crianças. É nesta terça-feira, a partir das 3h10 da tarde. Eu espero você! No Brasil, são produzidos aproximadamente 1.300.000 toneladas de maçã por ano. E o estado com maior produção é Santa Catarina, que teve sua colheita aberta nesse final de semana.
continuar entre os maiores produtores de maçã do país. Esse é o objetivo do estado catarinense, que colheu na última safra mais de 550 mil toneladas da fruta e tem na região fria da Serra os seus maiores pomares. A cidade de São Joaquim foi palco do evento que marcou o início da colheita da fruta. Estou vendo com muita satisfação, com muita alegria, porque o agronegócio, a maçã, ela faz com que o PIB aumente no nosso estado. As famílias também estão trabalhando em conjunto, mulheres, adolescentes, famílias inteiras. Então isso nos enche o coração de alegria, porque realmente a distribuição de rendas está cada vez melhor aqui em São Joaquim. A maçã Fuji, da região serrana catarinense, conquistou o selo de indicação geográfica na espécie denominação de origem pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial. A qualidade da maçã Fuji produzida na região é reconhecida devido à característica exclusiva e essencialmente ligada ao meio geográfico, incluindo os fatores naturais e humanos e o processo de produção desenvolvido há mais de 5 décadas. A maçã produzida em Santa Catarina, principalmente na nossa região, né? Uma parte dela é exportada e a outra parte é para atender todo o mercado brasileiro durante aí os 12 meses do ano. Então começa agora a colheita em fevereiro, né? Se estende até início de maio e essa maçã vai para as câmaras frias, tá? Vai para as câmaras frias, para os packing house, para depois ser classificada. E depois ela vai devagarzinho sendo comercializada durante todo o ano para atender o mercado, as principais regiões do mercado brasileiro, desde o sul até o norte, lá no Amazonas. Santa Catarina representa 49% de toda a produção nacional de maçã. Somente na região serrana, segundo a Epagre, são cerca de 2.600 agricultores familiares que atuam na produção da fruta e 14 mil hectares de área plantada. No interior do município, há quem trocou o cultivo para poder ter mais rentabilidade e também facilidade na hora da colheita. Está bem tranquila, a coisa melhorou muito para nós, que é uma colheita, a maçã ela é uma colheita mais limpa, né? É mais tranquilo para a gente fazer o serviço. Choveu, a gente sai da chuva ali, daqui a pouco já pode voltar e trabalhar, e com batata era difícil fazer isso. Segundo o IBGE, Santa Catarina lidera este ranking de produção da maçã anual com média de 635 mil toneladas, seguido por Rio Grande do Sul com 628 mil toneladas, Paraná com 30 mil toneladas, São Paulo com 4 mil toneladas e Minas Gerais com 3 mil toneladas de maçã por safra. O pessoal da Serra gosta dessa época, né? Principalmente porque abre os pomares, você pode ir lá pegar a sua maçãzinha no pé, pagar, claro, mas tem toda essa expectativa também do turismo que envolve as macieiras na região serrana. Os microempreendedores de Criciúma terão uma nova oportunidade para conquistarem créditos e também mais capital para os seus negócios, ou até mesmo acertarem dívidas a partir de hoje. Para você, microempreendedor aqui do município de Criciúma, a Casa do Empreendedor está lançando mais um projeto que visa te ajudar aí dentro, né, de certos parâmetros a se livrar pelo menos de algumas dívidas aqui, principalmente nesse começo de ano. Sobre isso eu vou falar com o diretor aqui da Casa do Empreendedor, o Aldinei Potelec. Aldinei, hoje vocês lançam mais um projeto visando ajudar esse microempreendedor a dar uma impulsionada no seu negócio? Isso, exatamente. Hoje nós lançamos o mutirão de microcrédito, né, dentro do programa Mão na Roda. O programa Mão na Roda ele já foi instituído desde maio do ano passado, né? Então lá vão 10 meses de programa de microcrédito. Todos os meses nós temos conseguido ajudar cerca de 70 microempreendedores individuais, e agora para o mês de março, então, a gente decidiu fazer esse programa, esse multirão de microcrédito dentro do programa Mão na Roda, justamente com o objetivo, como você falou, início do ano, a necessidade de muitos empreendedores pagar os seus impostos, ter capital de giro para gerar o seu negócio, fazer uma aquisição de mais produtos, estoque, de poder utilizar para a melhoria do seu local, né, fazer uma reforma, comprar um equipamento novo, enfim. O programa Mão na Roda tem esse objetivo, de dar uma força para esse microempreendedor individual, e agora, no mês de março, então, nós teremos aí, no mínimo, 150 oportunidades para atender aí os microempreendedores que quiserem acessar esse microcrédito.
Mas tem algumas regras, né, para poder acessar esse microcrédito. Isso, perfeito. É necessário que o interessado venha até a casa do empreendedor, né, a partir do dia 1º de março. Ele vindo até a casa do empreendedor, a gente vai emitir para ele um termo de encaminhamento. Esse termo de encaminhamento, ele vai até a Credisol, que é a nossa parceira nesse programa, e ali ela faz toda uma avaliação de crédito. Algumas coisas que são importantes. Ele não pode ter restrição no nome dele. A Credisol também se reserva o direito de pedir um avalista, se for o caso, dependendo do tipo de negócio. E também ele não pode ter acessado mais do que 2 vezes o programa Juro Zero do Estado. Dentro dessas condições, ele pode acessar o programa Mão na Roda. Lembrando que o valor, ele pode acessar até R$5.000 de microcrédito. Esses R$5.000 são parcelados em 8 vezes. Se ele pagar as 6 primeiras parcelas em dia, a 7ª o município paga e a 8ª o estado paga. Então, na prática, ele pega R$5.000 e vai pagar apenas R$4.286. E tudo isso, né, para quem está inscrito de forma correta aqui através de ser MEI de Criciúma, né? Isso, o prefeito Salvador tem nos pedido justamente esse olhar especial para o empreendedor aqui de Criciúma. Então, todo MEI registrado em Criciúma. E uma coisa também importante é que, ainda que ele não seja MEI, digamos assim, eu sou um trabalhador, eu trabalho, tenho meu negócio, mas eu ainda não estou formalizado, eu estou na informalidade. Ele pode vir aqui na casa do empreendedor, regularizar sua situação, né, fazer um MEI e também acessar esse programa. Então é importante isso. É para o MEI de Criciúma, se ele está na informalidade, ele pode vir aqui na casa do empreendedor, regularizar sua situação e também acessar o programa. A gente está notando que a casa do empreendedor está bem cheia. Hoje são quantos MEIs basicamente aqui em Criciúma, que a gente sabe que esse número tem crescido bastante, está através também desses incentivos, né, Potelec? Exatamente. Hoje nós temos mais de 15 microempreendedores individuais registrados aqui no município de Criciúma. O total de empresas, entre microempreendedores, empresas de pequeno porte, microempresas, nós ultrapassamos os 32.000 CNPJs, sendo que quase que a metade disso são de microempreendedores individuais. E para fazer todo esse processo é rapidinho também, né? Para ser um microempreendedor individual, não precisa de muita burocracia. Exatamente, basta que a pessoa venha até a casa do empreendedor munida dos seus documentos. Ela precisa ter também acesso à conta GovBR ali no aplicativo do celular, trazer os seus documentos, título de eleitor, comprovante de endereço. E também, né, saber qual é a atividade, se a atividade que ela exerce se enquadra dentro do rol de atividades que pode ser MEI no município. Trazendo isso em questões de 20 minutos, máximo meia hora, ela consegue sair com o seu CNPJ na mão. Então tá certo, obrigado pelas informações. Então tá aí, né, uma grande oportunidade para você, microempreendedor individual do município de Criciúma, vir aqui à Casa do Empreendedor dentro do Paço Municipal a partir de 1º de março e tentar aí as condições, como o Potelec falou, de conseguir esse crédito importante. Pagou 6 parcelas, as 2 últimas ali fica por conta do município e do estado, o que te ajuda a desenvolver o seu negócio. Voltamos ao estúdio. É isso aí, uma boa oportunidade, né? Como disse o Odinei Potelec, para você desenvolver o seu negócio aqui no município de Criciúma. Tem aqueles tetos, né, do MEI, tem as condições para conseguir esse financiamento, mas, né, dá tudo certo se você estiver dentro do enquadramento necessário. Boa sorte para você. Com essa informação, a gente encerra o Informe Região desta segunda-feira. Lembrando para você que essas e outras notícias você acompanha seguindo as nossas redes sociais, @TV Primavera no Instagram e no Facebook e no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma. Eu volto a qualquer momento dentro da nossa programação. Agora às 2 horas você acompanha o culto da Igreja Internacional da Graça de Deus e também às 4, a Hora da Graça, chegando para abençoar ainda mais o seu começo de semana e da sua família. Gente, um grande abraço, até amanhã. Tchau!